Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus venha abençoar a nossa aula hoje, trazendo paz e entendimento. Amém? Nós estamos na 9ª aula e o tema é aliança, um pacto com Deus. O relacionamento de Deus com o homem, ele é permeado de aliança. E para nós conhecer o plano e a natureza de Deus, nós precisamos conhecer suas alianças. Precisamos entender como e em que condições ele faz uma aliança com alguém. Precisamos estudar a aliança passada, o caminho percorrido até aqui, no relacionamento entre Deus e a humanidade. Assim, estamos mais preparados para andar com Deus hoje. E entrar numa aliança com Ele e participar do seu plano. São duas coisas importantes que a gente tem que saber. Que primeira, a maior aliança é a salvação de Jesus. E a segunda, a redenção nos leva, nesse relacionamento com Deus, a crescermos espiritualmente. Amém? Então, vamos para a nossa revista? Vamos dividir a aula em 3 tópicos, né? O primeiro, a doutrina das alianças. O que é uma aliança bíblica? Um pacto ou um contrato entre 2 partes que se obriga mutuamente a assumir compromissos, cada um em prol da outra. Um compromisso gracioso da parte de Deus, no sentido de beneficiar e abençoar o homem, e especificamente aqueles homens que, pela fé, recebem as promessas e se obrigam a cumprir os deveres envolvidos neste compromisso. Por que Deus faz aliança com o homem? Porque através das alianças Deus expressa o seu pensamento e os seus propósitos. Porque também, mediante as alianças com o homem, Deus lhe aumenta a fé. E para dar garantia ao homem. Quais os elementos essenciais de uma aliança? As partes, que são Deus e o povo. A condição para a participação na aliança, a promessa, o que Deus está prometendo ao povo, e o sinal, o símbolo exterior e físico da inclusão na aliança. Por que é importante estudar as alianças de Deus? O estudo dessa doutrina mostra o interesse incondicional de Deus por sua criação e a magnitude do seu amor pela humanidade. É Deus procurando redimir a criação do caos. É Deus estabelecendo os meios de salvar o homem das terríveis consequências do pecado. A história testemunha, desde o princípio, um surpreendente plano de redenção, onde os miseráveis pecadores alienados da vida e de Deus podem reconstruir o elo e a harmonia perdidos no jardim do Éden. Quando Deus faz aliança com o homem, brilha a luz e a esperança, e nasce a certeza de que há restauração para os estragos que a queda produziu. Nossa esperança está firmada na verdade bíblica, de que nossa ruína foi um total caos, né? Mas não precisa ser eterno. Sendo Deus o centro e a origem desta doutrina, o homem é o alvo. É alentador saber que a humanidade está nos planos da Trindade Santa. Pela salvação do homem, Deus ele não mede esforços, criando os meios para reconciliar o homem consigo mesmo. O segundo tópico são as alianças de Deus. Percorrendo essa escritura no estudo das alianças é um exercício estimulante e recompensador.
O resultado é o entendimento de como Deus tem se relacionado com o homem no transcorrer da história, visando salvá-lo totalmente e definitivamente. Amém? Aliança adâmica. Os elementos necessários para definir uma aliança são as partes, uma promessa, uma condição e uma penalidade. O relacionamento entre Deus e Adão, antes da queda, foi baseado numa aliança. A palavra propriamente dita, ela não aparece no relato de Gênesis. Todavia, as partes essenciais estão lá. E havia as partes que eram Deus e Adão, uma promessa que era a vida e uma condição que era a perfeita obediência. E também tinha a penalidade, que era a morte. Da pena de profeta Oséias sai a confirmação escrita de que houve uma aliança, apesar de Gênesis omitir a palavra. Lá no versículo de Oséias 6, capítulo 6, versículo 7, diz: mas eles transgrediram a aliança com Adão. Essa passagem coloca Adão como transgressor de uma aliança estabelecida no Éden. O texto de Romanos 5, versículo 12 ao 21, revela Adão como cabeça de um povo que ele representava, o que torna coerente a ideia de que ele estava em aliança antes da queda. A segunda aliança é a aliança noaica. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 18, nós temos a primeira ocorrência no termo da aliança. Refere-se à diretriz divina pré-diluviana. Mesmo fazendo breve alusão, a ideia do que seja uma aliança já fica bem clara. Não se trata de um acordo entre Deus e Noé, como se as partes envolvidas na aliança fossem iguais. Não. A Noé não é permitido negociar com o Senhor sobre os moldes da aliança. Deus não lhe apresenta opções, apenas lhe anuncia o que estabelecerá com ele uma nova aliança. As diretrizes vêm de cima para baixo. A terceira aliança é a aliança abraâmica. Aqui nós teremos três diferentes relatos em Gênesis, né? Fazendo referência a essa aliança. Lá em Gênesis 12, não encontramos aqui o termo aliança. Encontramos, entre outras, as promessas que Abraão seria uma grande nação, que ele e seus descendentes herdariam a terra de Canaã e que o relacionamento de Deus com a humanidade estaria condicionado à primeira, pela qual ele se relacionava com o patriarca. Ou seja, né, se os homens abençoassem a Abrão, Deus abençoaria os homens. Se Abrão fosse amaldiçoado pelos homens, os homens seriam amaldiçoados por Deus. Esse relato deixa claro a noção aí da aliança. Já em Gênesis 15, no versículo 8, ali a palavra aliança aparece e se repetem as promessas da terra e a grande posteridade. O ritual para a ratificação da aliança é descrito nos versículos 9 e 10. Vamos dar uma lida para a gente ver o ritual? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Sobre esse ritual, Derek Kidner faz a interessante observação. Em sua forma completa, provavelmente as duas partes interessadas deveriam passar entre os animais, partidos para chamar a si o mesmo destino.
caso rompesse o seu compromisso. No versículo 17, a fumaça e o fogo constituem uma evidente teofania, ou seja, a manifestação de Deus. Simbolicamente, diz Klinger, só Ele faz a aliança. Nesse exato momento, Deus ele coloca um sono bem profundo em Abraão. Então, somente Deus passa por ali. Já no Gênesis 17:7, a palavra estabelecer dá ênfase à função de Deus no processo e implica fé, amor, obediência por parte do povo. Quarta aliança, a aliança mosaica. O Novo Dicionário da Bíblia afirma que esta aliança ela foi firmada com Israel como povo que foi soberanamente escolhido em amor para ser redimido e adotado. A aliança que Deus fez com Israel no Sinai é apresentada no Novo Testamento como uma extensão ou cumprimento de alianças que Deus fez com Abraão. São dois aspectos interessantes desta aliança: o produto do amor e soberania divinos, ao mesmo tempo em que extensão da aliança com o patriarca Abraão. Vamos ver lá em Êxodo 2, capítulo 23, 24. Amém? A quinta aliança, a aliança davídica. A aliança davídica com Davi repousa na promessa divina de que um dos descendentes de Davi ocuparia o seu trono para sempre. Então, onde vem Salomão, né? E isso está em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao 16. Embora não haja a palavra aliança nesse texto, ela aparece claramente nas últimas palavras de Davi. Ravir Smith declara: a aliança de Deus com Davi ela era dupla. O reino de Davi seria estabelecido para sempre e Jerusalém ou Sião seria a morada de Deus para sempre. 1 Reis 8:12. Em seu sentido final, a aliança davídica é messiânica também, né? É em Jesus Cristo, o Messias, que a promessa se cumpre plenamente. Agora, o terceiro tópico é a nova aliança. Em Cristo Jesus foi chamado Filho de Davi. Mateus 1:1. Deus estabelece uma aliança que não é apenas nova, mas superior a todas as outras. O texto de Hebreus 8, capítulo 6, declara: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Há duas afirmações preciosas nesse versículo. A primeira, a nova aliança é superior porque o mediador é superior. Jesus é maior que Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Por isso é que na nova aliança é superior. O mediador é superior. Donald Creed escreve: posto que uma aliança envolva duas partes contratantes, o mediador ele é intermediário, cuja tarefa é manter as partes em comunhão uma com a outra. Num caso em que Deus é uma das partes e o homem é a outra, a ideia da aliança é inevitavelmente unilateral. A apostasia é sempre do lado do homem e, portanto, a tarefa do mediador é principalmente agir em prol do homem diante de Deus, embora também deva agir em prol de Deus diante dos homens. 2. A nova aliança é superior porque as promessas são superiores. Nessa aliança em Cristo, as bênçãos são superiores, pois Jesus, o Messias, já veio. Sua vida, morte e ressurreição expia de uma vez para sempre todos os nossos pecados. Hebreus 9, do 24 ao 28. Jesus nos revelou Deus como nenhum outro fez.
João 1:18, derramou o Espírito Santo sobre o seu povo de forma nunca vista antes. Promessa superior refere-se ao propósito espiritual mais sublime na nova aliança. Por exemplo, a ideia da lei escrita sobre o coração é superior à promessa, que somente pode levar à codificação da lei antiga. E finalmente, esta nova aliança, ela é eterna. Aqui eu queria fazer um adendo porque chamar atenção para esse estudo da nova aliança. É importante a gente estar lendo com calma, com mais tempo, né? Porque ela é a nossa aliança e ela percorre os 27 livros do Novo Testamento. E é uma aliança onde traz o arrependimento do povo, onde Deus ele tem a misericórdia, a compaixão, ele olha para aquele povo e ele cria ali um plano perfeito. E ele envia o seu único filho, o Messias, o Jesus Salvador, que era a única forma de salvar aquele povo arrependido, né? Então ali a gente vê a salvação, a nossa salvação em Cristo Jesus. E Jesus, nosso Deus, ele tira a gente daquele local de opressão, de escravidão e nos leva a pisar no Santo dos Santos. Louvado seja Deus por isso, né? Então essa é a importância da nova aliança nas nossas vidas. Então eu queria encerrar essa aula dizendo a você que ainda não tem Jesus como Salvador, a você que está afastado da presença de Deus, a você que está cansado e oprimido, faça uma aliança com Deus. Ele está de braços abertos. Faça essa aliança, aceite Jesus como Salvador. Volte aos braços do Pai. É por isso que Deus faz aliança, para esses momentos estar aberto, para você se redimir e voltar a pisar nos santos dos santos. Então não perca esse momento, permita que Deus se revele a você. Amém, amados? Que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre do mal. Bom dia.